Graça e paz. Muita graça e muita paz. Amém? Agora sim. Depois de 15 vezes, está todo mundo abençoado, todo mundo cheio de graça e paz. Amém. Irmãos queridos, nessa noite estou aqui com vocês, cumprindo uma tarefa importante, que é substituir o nosso pastor, né? O pastor está de férias com a sua família, está descansando. Ele fica de férias até o dia 13 de maio. E até lá, a maior parte do tempo, vocês estarão comigo. Vai ter outros momentos que vocês estarão com outros irmãos, mas a palavra do Senhor continuará sendo pregada. Amém? O importante é a fidelidade às Escrituras, e assim a gente vai seguindo. Eu queria deixar mais alguns recados, além dos recados que o Isaac deixou ali, muito belamente naquele vídeo inicial. Reforçar alguns recados do próprio pastor para a igreja. Então, eu gostaria que você prestasse bastante atenção, você que é membro da igreja, que no próximo final de semana, nós vamos fazer algo um pouco não convencional, que é a inversão do nosso domingo pela manhã. Né? Nós temos sempre, para quem não conhece a nossa igreja, está conhecendo agora, nosso primeiro domingo do mês, ele é um culto doméstico. Então, nossa igreja não abre pela manhã, e você faz o culto na sua casa com a sua família. E aí nós não temos escola bíblica de formação de líderes aqui na igreja pela manhã. Porém, devido ao Dia das Mães, no mês de maio nós vamos fazer uma inversão. Então, na semana que vem, meus irmãos, programação normal. Nós vamos ter culto às 9 horas da manhã e às 10h30 nós vamos ter a escola bíblica de formação de líderes. E aí sim, no domingo seguinte, no Dia das Mães, é que nós não teremos a programação pela manhã e você pode fazer o seu culto doméstico com a sua mamãe aí na sua casa. Combinado? Claro, recado para todos. Meus irmãos, tem uma coisa muito importante para a gente falar. Essa semana é semana de célula na nossa igreja. Então, você que nos visita, que talvez não saiba o que é uma célula, eu vou te explicar. A célula é uma pequena unidade da igreja que se reúne em grupos em alguns lares. E a nossa igreja tem aqui quase 10, 12 células, das quais você pode e deve participar, para que você possa conhecer mais os irmãos dessa igreja e você possa ter comunhão com esta igreja cada vez mais, e principalmente com o Senhor Jesus Cristo. Então, se você nos visita, ou se está vindo pela primeira, segunda vez, pela segunda, terceira vez, e ainda não faz parte de uma célula, lá atrás tem um painel, lá no fundo mesmo ali, ó, lá atrás da primeira porta, tem um painel muito bonito preparado aqui pela nossa galera, onde você vai ter lá o cartãozinho do líder de célula e o endereço desse encontro. Tem mais de 10 opções de lugar para você ver qual é mais perto da tua casa. Então você pode ir lá, retirar esse papelzinho, entrar em contato com esse líder de célula e começar a participar de uma célula ativamente. Tá bom? Se você é jovem e adolescente, essa pessoa sou eu. Você já fala comigo hoje no final do culto. Mas se você não é jovem e adolescente, aí você olha lá e com certeza tem uma célula perto da sua casa. Tá bom? Meus queridos irmãos, nós temos mais um recado importante aqui, esse também do nosso pastor, que no dia 19 de maio, a gente vai começar uma nova turma do Descubra Nova Vida em Jesus. Então, se você também está chegando agora à nossa igreja e ainda não teve um estudo bíblico, que ainda não tomou uma decisão ao lado de Jesus, ou está querendo tomar essa decisão, a partir de 19 de maio, quando o pastor já vai estar aqui de volta, você poderá participar da EBFL do Descubra Nova Vida em Jesus. Para você que já faz parte das outras classes, vida normal, tudo continua. Mas para quem quer começar, é 19 de maio, às 10h30. Já deixa marcado aí na tua agenda, não deixa para depois. Venha aprender da palavra de Deus. Amém? E aí, meus irmãos, eu tenho alguns recadinhos também aqui agora da juventude, né? E olha que legal, a juventude quer lavar o seu carro. Amém, juventude? Vocês querem lavar o carro dos irmãos? Ei, nossa, que empolgação da juventude. Muito bem, meus irmãos. Eles tinham me dito que queriam lavar o carro de vocês, mas eu achei ficou duvidoso agora. Mas eles querem sim. E essa lavagem de carros ela vai acontecer no dia 11 de maio. Depois, pela manhã, vai ter aqui uma programação, isso é um sábado, tem uma programação aqui muito especial do Projeto Frutificando, que é o Encontrão. Ele começa às 10 da manhã, vai até ali mais ou menos ao meio-dia, meio-dia e 30. E aí, ao meio-dia, até às 17 horas, a gente vai estar aqui lavando os carros. E é claro, meu irmão, não vai ser na faixa, você precisa desembolsar um cash, tá?
Para que esse cash vai ser necessário? O aniversário da juventude está chegando, faltam 30 dias. Aê, muito bom. A juventude não tomou café da manhã hoje. Daqui 30 dias, 32 dias é aniversário da juventude. Nós vamos ter uma programação aqui no sábado e no domingo. E nós queremos muito contar com os irmãos. Então você que já está com o seu carro meio judiado lá, que faz tempo que não dá um talento, espera mais um pouquinho, segura mais um pouquinho. A gente vai fazer a lavagem do seu carro, tá? Vai ser agendado o pagamento adiantado em nome de Jesus, ok? Pagamento adiantado, você agenda o seu horário e nós estaremos aqui. E quando você vier, a gente vai ter até uma cantina para você comprar algumas coisinhas. Então vai ser um evento. Você pode vir lavar o carro com a sua família. Você traz a sua família, né? E enquanto você lava o carro com a juventude, você toma um sorvete, né? Você conversa ali com os irmãos, faz um evangelismo aqui na região, não tem problema, mas traga seu carro, tá bom? Os valores são os valores de um lava rápido. Então, R$30 a lavagem simples e R$50 a lavagem completa, ok? E isso é para você abençoar a nossa vida, a gente abençoar a sua e Jesus abençoar de todos nós, amém? A gente quer fazer mais algumas coisas. Por quê? Porque a gente é juventude, e juventude costuma ser meio estranha. A gente vai fazer mais coisa estranha, tá? Então, a gente vai pedir sua ajuda se você falar, olha, eu não tenho carro. Não tem problema. Você pode colaborar com a juventude do mesmo jeito. Esse aqui é o nosso Pix, é a Lorena. Dá um tchau aí, Lorena. Gente, a Lorena é a pessoa do dinheiro na juventude. Você vai fazer um Pix lá para a Lorena e você vai ajudar a gente a fazer o quê? Não vou te contar. Você vai ter que vir dia 1 e dia 2 de junho para saber. Mas a gente precisa de recursos e a gente está aí se esforçando bastante para isso, tá bom? Então a gente conta com os irmãos. Se você quiser contribuir aqui voluntariamente, eu não tenho condições, né? Não tenho din-din, eu posso contribuir com alguma coisa que eu tenho em casa para a cantina, a gente também aceita e está tudo certo. O importante aqui é a gente evoluir, né, e avançar no reino. Esse trabalho que nós vamos fazer no aniversário da juventude é um trabalho que visa impactar vidas, né? Então que a gente possa, né, ter isso em mente, do que a gente está fazendo aqui como igreja. A juventude tem cada vez mais pensado sobre isso, que nós não estamos aqui só no Clube do Bolinha, e eu sou o Bolinha. Não estamos aqui no Clube do Bolinha, estamos aqui para louvar o Senhor e para impactar vidas, amém? Então faça parte disso. Aí eu vou mandar lá no grupo da igreja, alguém vai mandar no grupo da igreja, e você vai poder contribuir, deliberadamente. Nossa, Deus tocou no meu coração para doar R$100, doa, meu irmão, não tem problema, tá bom? É isso. Eu quero doar um doce, vou doar um doce para o pessoal vender na igreja. A gente aceita tudo, gente, a gente aceita tudo, tá bom? E tem mais uma coisa que a juventude vai fazer. A juventude vai fazer um almoço também. Então no dia 26 de maio, a gente vai fazer muito parecido com os nossos irmãos da MCM, que fizeram uma linda festa ontem. Nós vamos fazer um almoço também. A nossa comida é muito gostosa, tá? A gente vai chamar um chefe internacional para ajudar na preparação dos alimentos. E por esse motivo a gente ainda não sabe quanto a gente vai cobrar. Mas vai ser um almoço para todo mundo. Então você vai sair da EBFL, não pode falar EBD, pecado. EBFL. Você vai sair aqui de manhã da EBFL e você já vai sair com a sua marmitinha, tá bom? Também vai ser agendado, porque a gente precisa preparar, né, na quantidade correta. Nos próximos dias a gente começa a mandar lá nos grupos para os irmãos participarem, tá bom? Irmãos, esses são alguns avisos da juventude. E eu queria dar continuidade agora, perguntando se tem alguém que nos visita nessa noite. Seja jovem, não seja jovem, eu queria que você desse um tchauzinho aí, para a gente saber quem é você. Não se constranja. Olha aqui, nós temos bastante gente nos visitando nessa noite. Olha que bênção. Amém, amém. Eu tenho amigos aqui também que vieram de bem longe para nos ver. Que Deus possa abençoar a sua vida. Você que está vindo aqui pela primeira vez, sinta-se na casa do seu Pai. Que você possa receber uma palavra poderosa do Senhor nessa noite e sair daqui abençoado. Tá bom? Seja bem-vindo. E se você é jovem, depois passa seu contato aqui para a nossa galera. A gente tem uma galera preparada para pegar seu número, te chamar para as programações aí no final do culto. Tá bom? Agora sim, meus irmãos, nós vamos para a parte mais importante, que é a palavra do Senhor. E nós vamos dar continuidade a uma série de mensagens que a gente já tem trabalhado há algum tempo e provavelmente vamos trabalhar aí até o final do ano.
a série Desafiando Gigantes? Não, Gigantes da Fé. Desafiando Gigantes é um filme. A série Gigantes da Fé, onde nós estamos aprendendo a crescer pelo exemplo. Que exemplo? Exemplo daqueles que a palavra de Deus nos ensina lá no livro de Hebreus, que foram homens e mulheres de Deus que viveram pela fé. E nós vamos, com estes exemplos, aprender a viver pela fé também. Nós já aprendemos com Abraão, certo? Em Gênesis. Depois nós aprendemos também com Abel. O que nós aprendemos com Abraão? Quem se lembra? Nós aprendemos a obedecer a Deus, a viver uma vida de obediência a Deus. Depois nós aprendemos com o exemplo de Abel, a viver uma vida de um sacrifício vivo diante de Deus. E nessa noite a gente vai aprender um pouco mais com a vida de um profeta de Deus. Mas eu ainda não vou falar o nome, que eu vou deixar você aí um pouco curioso. Então, abre a sua Bíblia, nós vamos ler juntos. O primeiro texto que nós vamos ler são 2 versículos, Hebreus, capítulo 11, que é o nosso texto base. É o texto base para toda essa exposição que nós estamos fazendo durante esse ano. Hebreus 11. Nós vamos ler apenas os versos 32 e 34, 32, 33 e 34a. Hebreus 11, 32, diz o seguinte: o que mais posso dizer? O tempo é pouco para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Pela fé, eles lutaram contra nações inteiras e venceram. Fizeram o que era correto e receberam o que Deus lhes havia prometido. Fecharam a boca de leões, apagaram incêndios terríveis e escaparam de serem mortos à espada. Eram fracos, mas se tornaram fortes. Feche os teus olhos, nós vamos falar com Deus neste momento. Senhor, nós queremos agradecer nesta noite, primeiramente porque nós sabemos que o Senhor está aqui. Nós sabemos que desde que nós entramos aqui na Tua casa, o Teu Espírito Santo já tem se manifestado em nosso meio, através das ministrações, através das orações, através da comunhão, Senhor. E agora nós pedimos, ó Pai, que o Senhor também venha se manifestar, Senhor, através da Tua palavra, Pai. Que os nossos olhos espirituais estejam abertos para ver e para compreender aquilo que o Senhor deseja de nós, Pai. Que o Senhor possa nos dar agora total, Senhor, concentração, que a gente possa se dedicar ao entendimento da Tua mensagem e que nós venhamos a sair daqui transformados para a glória do Teu nome. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, nesses 2 versículos e meio que nós lemos, tem vários nomes. De quem será que a gente vai falar essa noite? Eu já dei uma dica, né? Eu falei que era um profeta. Desses versículos aí que nós lemos, quem é o profeta? Quem? Não é Samuel que a gente vai falar hoje. Eu não falei Enoque, não li Enoque. Daniel... É do nosso irmão aqui, Daniel, que a gente vai falar essa noite? Um gigante da... Levanta aí, Dani, para todo mundo ver como você é um gigante da fé. Olha que bênção. Esse homem é homem de Deus, gente. É de Daniel que a gente vai falar. Amém. Já pode fazer um pix para a juventude. Amém. Gente, que bênção. Nós vamos falar, né, de Daniel, homem de Deus, profeta de Deus. E eu queria te convidar agora para uma leitura que vai ser específica do livro de Daniel. Então, vamos agora para essa segunda leitura. Vamos lá em Daniel, capítulo 6, do verso 1 ao verso 28. Daniel 6, de 1 a 28. O título da nossa mensagem na noite de hoje é Confiando como Daniel. Confiando como Daniel. Amém, meus irmãos? Vocês encontraram Daniel capítulo 6, de 1 a 28. Eu vou ler esse texto, os irmãos podem acompanhar. A minha versão é a nova tradução da linguagem nos dias de hoje, porque eu ganhei essa Bíblia nova da minha formatura da faculdade, então eu estou muito feliz com ela e vou usar ela. Depois eu volto com aquela Bíblia colorida que os jovens sabem que eu gosto, que é a NVI. Mas hoje nós vamos ler na NTLH, então preste atenção nessa leitura.
Daniel 6:1. O rei Dário resolveu dividir o país em 120 províncias e escolher 120 homens para governá-las, a fim de que tudo corresse bem e não houvesse prejuízo. O rei nomeou 3 ministros para controlarem os 120 governantes. Um desses ministros era Daniel, e ele mostrou logo que era mais competente do que os outros ministros e governadores. Ele tinha tanta capacidade que o rei pensou em colocá-lo como a mais alta autoridade do reino. Aí, os outros ministros e governadores procuraram achar um motivo para acusar Daniel de ser um mau administrador, mas não encontraram, porque Daniel era homem honesto e direito, e ninguém podia acusá-lo de ter feito qualquer coisa errada. Então, eles disseram uns aos outros: nunca encontraremos motivo para acusar Daniel, a não ser que seja alguma coisa que tenha a ver com a religião dele. Então foram todos juntos falar com o rei e disseram: que o rei Dário viva para sempre. Todos nós que ocupamos posições de autoridade no reino, isto é, seus ministros e governantes, prefeitos e autoridades, nos reunimos e concordamos em pedir ao Senhor que dê uma ordem que não poderá ser desobedecida. Ordene que durante 30 dias todos façam os seus pedidos somente ao Senhor. Se durante esse tempo alguém fizer um pedido a qualquer outro Deus ou a qualquer outro homem, essa pessoa será jogada na cova dos leões. Portanto, ó rei, dê a ordem e a assine, a fim de que não possa ser anulada. De acordo com a lei dos medos e dos persas, essa ordem não poderá ser anulada. O rei concordou, assinou a ordem e mandou que fosse publicada. Quando Daniel soube que o rei tinha assinado a ordem, voltou para casa. No andar de cima havia um quarto com janelas que davam para Jerusalém. Daniel abriu as janelas, ajoelhou-se e orou, dando graças ao seu Deus. E ele costumava fazer isso 3 vezes por dia. Os inimigos de Daniel foram juntos até a casa dele e o encontraram orando ao seu Deus. Então foram procurar o rei a fim de falar com ele a respeito da ordem. Eles disseram: ó rei, o Senhor assinou uma ordem que proíbe que durante 30 dias se façam pedidos a qualquer Deus ou a qualquer outro homem a não ser o Senhor. E a ordem diz também que quem desobedecer será jogado na cova dos leões. Não é verdade? O rei respondeu: é verdade, e a ordem deve ser obedecida, de acordo com a lei dos medos e dos persas. Ela não pode ser anulada. Aí eles disseram ao rei: mas Daniel, um dos prisioneiros que vieram da terra de Judá, não respeita o Senhor, nem se importa com a ordem, pois ora ao Deus dele 3 vezes por dia. Ao ouvir isso, o rei ficou muito triste e resolveu salvar Daniel. Até o pôr do sol daquele dia, ele fez de tudo o que pôde para salvá-lo. Os inimigos de Daniel foram falar de novo com o rei e disseram: o Senhor sabe muito bem que, de acordo com a lei dos medos e dos persas, nenhuma ordem ou lei assinada pode ser anulada. Então o rei mandou que trouxessem Daniel e o jogassem na cova dos leões. E o rei disse a Daniel: espero que o seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, o salve. Trouxeram uma pedra e com ela tamparam a boca da cova. O rei selou a pedra com seu próprio anel e com o anel das altas autoridades do reino, para que, mesmo no caso de Daniel, a lei fosse cumprida ao pé da letra. O rei voltou para o palácio, mas não comeu nada, nem se divertiu como de costume, e naquela noite não pôde dormir. De manhã cedinho, ele se levantou e foi depressa até a cova dos leões. Ali, com voz muito triste, ele disse: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, conseguiu salvá-lo dos leões? Daniel respondeu: que o rei viva para sempre. O meu Deus mandou o seu anjo, e este fechou a boca dos leões para que não me ferissem, pois Deus sabe que não fiz nada contra ele, e também não cometi crime nenhum contra o Senhor. O rei, muito alegre, mandou que tirassem Daniel da cova. Assim, ele foi tirado, e viram que nenhum mal havia acontecido com ele, pois havia confiado em Deus. Em seguida, o rei mandou que trouxessem os homens que tinham acusado Daniel.
Todos eles, junto com suas mulheres e seus filhos, foram jogados na cova. E antes mesmo de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e os despedaçaram. Então o rei Dário escreveu uma carta para o povo de todas as nações, raças e línguas do mundo. A carta dizia o seguinte: felicidade e paz para todos. Eu ordeno que todas as pessoas do meu reino respeitem e honrem o Deus que Daniel adora, pois ele é o Deus vivo, que vive para sempre. O seu reino nunca será destruído e o seu poder nunca terá fim. Ele socorre e salva no céu e na terra. Ele faz milagres e maravilhas. Foi ele quem salvou Daniel, livrando-o das garras dos leões. E Daniel continuou a ser uma alta autoridade no governo durante o reino de Dário e depois durante o reinado de Ciro na Pérsia. Amém? O texto por si só é belo e já nos faz refletir de forma quase que automática, porque é uma linda história e conhecida de muitos de nós. Mas tem uma pergunta aqui importante que eu quero começar fazendo para você. Quem aqui já assistiu o Rei Leão? Quem não assistiu o Rei Leão? Ok. Você já ficou se perguntando se o filme do Rei Leão tem a ver com a Bíblia? Por exemplo, na minha cabeça, no filme, o Mufasa é Deus. O Scar é o diabo. As hienas são as pessoas que ainda não conheceram Jesus. E o Simba é cada um de nós que fica lutando contra o pecado. Na minha cabeça. Essa é a minha interpretação do filme do Rei Leão. E é assim que nasce uma heresia, né? Mas, de forma geral, meus irmãos, brincadeiras à parte, né? Esse animal em questão, o leão, ele é conhecido popularmente por cada um de nós por ser o rei da selva. Por ser aquele animal imponente, aquele animal que traz a imagem da força, a imagem de um animal que não teme outros animais e que vai sempre para o ataque. Ele é poderoso, ele é grandioso, é um animal belo, é um animal forte. E é engraçado porque nós também conhecemos o nosso Rei Jesus popularmente como o leão da tribo de Judá. Esse também é um termo que nós, no nosso mundo, usamos, apesar de não ser uma terminologia bíblica. Você não vai encontrar na Bíblia. Mas é um termo que nós, cristãos, usamos a partir de uma interpretação bíblica. E não para aí. Você já viu Crônicas de Nárnia? A juventude já viu, porque eu obriguei eles a assistirem. Já assistiu? Quem assistiu Crônicas de Nárnia? Olha, vocês estão bons de coisa da Disney, hein, irmãos? Crônicas de Nárnia, escrito lá pelo C.S. Lewis, ele apresenta o Aslan. E esse sim tem uma conexão realmente, né? O Rei Leão deu uma viajada. Mas no filme do Nárnia, né, o C.S. Lewis ele se converte e de alguma forma ele quer, né, ilustrar esse evangelho para as pessoas. E aí ele é escritor e ele vai lá e ele começa a escrever então sobre as experiências que ele está tendo nesse novo reino. Nárnia nada mais é do que o reino de Deus na visão de C.S. Lewis. E então ele escreve sobre o Aslan, que é um grande leão, e que esse leão, ele morre ali pelo pecado daquele menininho lá, que é o Edmundo, né? Que é um dos pecadores, inclusive no filme se chama Filho de Adão, né? Ele morre por um desses pecadores, ele se entrega por esse pecador, e a partir disso, então, o Aslan ressuscita, né? E aí depois que ele ressuscita, a gente fica na nossa imaginação entendendo que o C.S. Lewis estava ali brincando, né, de ser cristão. Ele estava usando a imagem do leão como a imagem de Deus, a imagem de Jesus. E por que eu estou falando tudo isso? É que nem o Rei Leão, nem o Aslan, lá na história do C.S. Lewis, no seu reino, né?
De forma alguma, nem o Mufasa, eu esqueci o nome dele aqui, eu estou colando, Mufasa, que é aquele rei leão bonzinho, nenhum desses leões que eu falei, eles foram vistos de uma forma negativa. Mas o leão da história de Daniel não é um personagem de história infantil. Ele é um leão de verdade. Ele estava com fome e ele estava esperando o jantar. A prova disso, que no final do texto a gente viu que na hora que jogaram lá os inimigos, né, de Daniel, rapidamente os leões fizeram o seu trabalho. Esses leões estavam então famintos. E por que nós estamos falando sobre isso? Porque esse leão, meu irmão e minha amada irmã, geralmente na sua e na minha vida, ele também está esperando te tragar. Ele também está esperando uma oportunidade para abocanhar você. E o que eu gostaria de te ajudar a entender nessa noite da parte de Deus, é que para que você vença esse leão da sua vida, seja ele qual for, e não é nenhum dos leões bonzinhos que nós falamos aqui, mas esse leão que realmente está com fome, esperando o alimento, e que é esse leão aí na sua vida, esse impedimento que de alguma forma existe na tua vida, que você não consegue avançar, você só conseguirá vencer se você fizer como Daniel, se você confiar em Deus. Pelas suas próprias mãos, você não poderá derrubar o leão. Aqueles que não eram de Deus, não venceram o leão. Quem venceu o leão foi aquele que confiou no Senhor. Nós vamos voltar agora aqui, então fica aí com a sua Bíblia em Daniel 6, mas nós vamos entender um pouco mais de detalhe dessa história. Os primeiros 3 versículos que nós lemos, eles falam um pouco da organização deste reino da Pérsia. Basicamente, Dário é o rei da Pérsia, e este rei da Pérsia, ele tem 120 províncias, e ele começa a criar o que nas nossas empresas nós chamamos de organograma. Ele começa a criar seu organograma. Então, ele é o rei, e aí existem 3 ministros, que são aqueles que ele tem um nível de confiança maior, e sobre os 3 ministros ele coloca 120 governadores, e o texto ainda diz que ainda haviam prefeitos e outros cargos. Toda essa galera estava organizada para tomar conta do reinado de Dário. Todo esse pessoal, igual lá na sua empresa. Tem o gerente, tem o coordenador, tem os analistas, é a mesma coisa. Dário faz exatamente isso aqui no seu reino. E aí ele escolhe esses governantes, esses ministros, ele escolhe 120 governantes, mas ministros ele só escolhe 3, porque são aqueles que ele mais confia. E um deles é Daniel. Esse Daniel que é escolhido, ele não é só escolhido para ser um dos 3, mas ele é visto como o maioral. Ele é visto como aquele que tem a preferência do chefe. É aquele que todos ali de alguma forma estavam invejando a posição dele. E aí, quando a gente olha dos versículos 4 a 9, que nós acabamos de ler, a gente vê o desenrolar de uma trama, quando o fato de Daniel estar sendo cotado para uma posição mais importante do que a desses ministros, há uma espécie de rebelião, de certa forma, e isso faz com que esses ministros comecem a sentir essa inveja de Daniel, e o texto diz que Daniel era alguém íntegro, que era alguém correto, ou seja, eles buscam algo contra um homem que não tem o que ser acusado, que não tem o que ser feito contra ele, porque ele é um homem de Deus, ele é um homem íntegro, ele é honesto nas suas transações. A Bíblia diz que eles queriam acusá-lo de ser um mau administrador, mas de fato, Daniel não era, ele era um homem correto. Então, eles têm uma grande ideia, vamos afetar ele pela sua religião. Vamos pegá-lo pela sua religião. E aí, eles fazem a proposta lá de punição para o rei, porque eles sabem que Daniel gosta de orar. De alguma forma, eles sabem disso, que Daniel cumpriria o seu ciclo de orações diárias. Então, eles vão lá e montam essa cilada, eles botam uma pimenta nessa trama que nós estamos lendo agora juntos. Dos versos 10 até o verso 15 dessa história que nós lemos, a gente pode perceber que o Daniel, ele não deixa de fazer o que ele sempre fez, que era orar 3 vezes ao dia. Então, o rei dá o decreto,
E nada muda para Daniel. Nada muda. Ele continua orando do jeito que ele sempre fez. Nada mudou na vida dele. Você não pode, falar com o seu Deus. Aí ele vai para casa e ora. Porque a fé dele é a primícia da vida dele. E ele não vai deixar de fazer isso. Apesar dele ter um rei do qual ele era próximo, afinal de contas, ele estava sendo cotado para ser o segundo mais importante dentro do reino, após o rei. Apesar dessa posição, desse respeito que ele tinha por esse rei, porque nós percebemos ao longo da história que o rei se sente incomodado de ter que fazer isso com Daniel, ainda assim, o que acontece? Daniel respeita muito mais ao seu Senhor do que aos senhores deste mundo. Ele respeita muito mais ao seu Deus. E então, a partir disso, Daniel não deixa de ter o seu ciclo de devoção diária e ele continua fazendo isso até que em uma reação em cadeia, de fato Daniel é jogado ali na cova dos leões. Dário não tem mais alternativa. A gente vai ver do verso 16 até o 23, que Dário ele não tem mais alternativa. Ele tenta de tudo durante um dia para tentar defender o Daniel. Ele quer de alguma forma livrar aquele homem daquele julgamento, daquela sentença, mas ele não consegue, porque até mesmo ele não tinha poder para revogar a sua própria lei. Uma vez que isso é feito, Dário, sem esperanças, manda Daniel para a cova dos leões. E aí lá no dia seguinte, Dário faz um comentário no mínimo curioso para cada um de nós. Tomara, eu espero que o seu Deus, aquele em quem você tanto confia, ele faça alguma coisa por você. Tomara. E a frase de Dário aqui, ela não contém nem um pouco de ironia. Ela é uma frase de um coração que estava começando a ser impactado pela vida de Daniel. Então, ele praticamente não dorme, não se diverte, não come. Dário fica naquele sofrimento até a manhã seguinte, enquanto Daniel está na cova. E no dia seguinte, Dário bem cedo vai até aquela cova e meio que, sem muito acreditar, porque ele está ali entristecido por aquela situação, achando que Daniel já está morto, Dário então faz uma pergunta. Ele fala: Daniel, você está aí? Está aí ainda? E aí Daniel responde: sim, rei, eu ainda estou aqui. Eu estou aqui porque um anjo do Senhor tapou a boca dos leões e é por isso que eu ainda estou vivo. É interessante porque esse rei se alegra tanto com essa situação que ele não pensa muito em libertar Daniel, ver como Daniel está e já imediatamente lançar os inimigos de Daniel na cova. Algo quase que instantâneo. Engraçado que para jogar o Daniel houve toda uma relutância, mas para jogar esses homens foi tudo muito rápido, porque esse rei, de fato, não tinha apego por esses homens, mas tinha pela vida de Daniel. Alguma coisa Daniel tinha que estes homens não tinham. Então, a partir disso, meus irmãos, a gente percebe que Daniel é alguém que confiou de forma ilimitada em Deus. Ele confia de uma maneira em que ele não questiona, ele simplesmente obedece ao Senhor. Se ele sabe que ele deve orar, que é papel dele orar, e não só por obrigação, mas ele ora porque ele é devoto ao Senhor, porque ele tem uma vida de entrega ao Senhor, e se isso lhe custa ir para uma cova, ele vai. Se isso custa alguma coisa, ele cumpre. E ele não pergunta o preço. Ele não pergunta o quanto vai custar. Ele simplesmente faz o que precisa ser feito. Nos últimos versos desse texto, do 24 ao 27, nós vemos os frutos de uma confiança ilimitada. Porque depois que esse rei manda Daniel de volta, traz Daniel de volta, e então manda aqueles inimigos de Daniel para dentro da cova, ele também não para por aí. Ele já redige uma carta. Ele escreve uma carta que tem impacto não somente no ambiente onde Daniel está inserido, mas em todo o ambiente onde o mundo inteiro estava inserido. Eu não sei o quanto você conhece, da história, mas para te ajudar a refrescar aqui, a Pérsia, neste momento da história, a gente está falando ali de 500 anos mais ou menos antes de Jesus, a Pérsia é
a maior dominadora mundial. Ela é uma potência gigantesca e ela só vai ser vencida 200 anos praticamente depois pelos gregos com Alexandre o Grande. Então, enquanto isso não acontece, a Pérsia é o maior reino que existe no mundo e o seu reino está em total expansão. E este homem que testemunha a confiança de Daniel em Deus é o homem que escreve uma carta que abrange todo o mundo, dizendo as palavras lindas que nós acabamos de ler. Você prestou atenção no que esse homem escreve nessa carta? Eu vou ler de novo para ficar marcado no teu coração. Pois ele é o Deus vivo, o que vive para sempre. O seu reino nunca será destruído, o seu poder nunca terá fim. Ele socorre e salva no céu e na terra, ele faz milagres e maravilhas. Foi ele quem salvou Daniel, livrando-o da garra dos leões. Esse é o escrito de um homem que acaba de ter temor no Senhor a partir da vida de Daniel. Esse é o fruto que de alguma forma é gerado no coração de Dário a partir da vida de Daniel. E falando em frutos, meus irmãos, agora que a história está mais clara nos nossos corações, eu queria falar com você sobre 3 lições que são importantes sobre essa questão de confiar em Deus, a partir do relato de Daniel. Então, quando a gente olha para essa história inspiradora de Daniel, você pode encontrar muitas lições. Talvez enquanto eu estava falando aqui, você já tenha recebido algumas lições do Senhor no teu coração, porque a palavra de Deus ela é maravilhosa, ela já está, e o Espírito Santo de Deus já está te ministrando, independente do que eu vá te dizer nesta noite. Mas no meu coração o Senhor ministrou 3 grandes lições que nós poderíamos olhar com atenção nesta noite. A primeira dessas lições é que estar em uma posição de autoridade, ou uma posição privilegiada, ou nos nossos casos, ser crente, crer em Jesus Cristo, ser alguém, não vai te livrar das situações complicadas que existem na vida. Não vai te livrar. Ser crente não te livra da cova dos leões. E eu posso fazer essa afirmação, você pode ficar chocado com o que eu estou te falando. Ser crente não significa que a sua saúde vai ser perfeita. Ser crente não significa que você vai estar livre da ansiedade, da depressão ou de qualquer outra doença no teu corpo. Ser crente não significa que Deus vai salvar o teu parente no leito de morte. Ser crente não significa que talvez um dia você não vá se divorciar. Ser crente não te dá garantias de coisas terrenas. Não dá. Não há garantias terrenas para mim e para você. Não há. A gente está falando do nosso Deus, que é um Deus que nos livra na situação e não da situação. E tem uma grande diferença aqui. Deus livra Daniel na situação. Daniel já está na cova dos leões. Ele tinha que passar pela cova dos leões. E então Deus vai lá e livra Daniel. Por quê? Porque Deus quis livrar Daniel. Se você voltar 3 capítulos no mesmo livro de Daniel, você vai se lembrar da história de Sadraque, Mesaque e Abdinego. Abre a tua Bíblia. Daniel capítulo 3, está bem pertinho aí. Verso 16, 17 e 18, é uma história que aconteceu um pouquinho antes da história de Daniel, e aconteceu pelo mesmo motivo. Esses homens adoraram a Deus, e isso gerou um incômodo. A partir disso, olha o que diz o verso, capítulo 3 de Daniel, 16, 17 e 18. Sadraque, Mesaque e Abdinego, são 3 homens de Deus, responderam assim: ó rei, nós não vamos nos defender, pois se o nosso Deus a quem adoramos quiser, se o nosso Deus a quem nós adoramos quiser, somente se Deus quiser, Ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder, ó rei. E mesmo que o nosso Deus não nos salve,
o Senhor pode ficar sabendo que não prestaremos culto ao seu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Tem coragem de fazer essa afirmação? E mesmo que Deus não me livre dessa doença, eu vou continuar confiando nele. E mesmo que a situação esteja ruim na minha despensa, eu vou continuar confiando nele. E mesmo que o meu relacionamento familiar com meu filho, com meu cônjuge, seja com quem for, não for o melhor possível, eu vou continuar confiando nele. Sabe por quê, meu querido e amado irmão? Porque Deus, Ele vai fazer por mim e por você aquilo que estiver na vontade dEle. Ser crente, ser líder de ministério, ser o responsável da sua casa, ser chefe na sua empresa, seja lá qual for a sua posição especial. Daniel estava sendo cotado para ser o segundo no reino. Ainda assim, ele foi para a cova dos leões. E talvez Deus queira que você vá para a cova dos leões. Porque quando a gente vê a história, a gente vê que foi a cova dos leões que fez com que uma carta fosse escrita para impactar o mundo. Às vezes eu e você oramos e pedimos coisas para Deus, porque nós não compreendemos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas, e aí no meio dessas turbulências, nós nos esquecemos que Deus continua no controle. Deus continua cuidando de todas as coisas que acontecem na tua vida. Só que esse cuidar não é necessariamente fazer o que eu e você queremos que Ele faça. Nós falamos de filmes da Disney, não podemos confundir Deus com Aladim. Que eu faço assim, e Ele vem fazer o que eu quero na hora que eu quero. Não é assim que funciona. Deus não é o seu gênio da lâmpada. Não é, meu amado irmão. Deus é Deus. E Ele faz o que Ele quiser fazer. E neste caso, Ele quis salvar Daniel da cova dos leões. Mas há outros casos em que Ele não salvou. Você quer um exemplo? Quem é o primeiro mártir da Bíblia? Você lembra da história de Estevão? Provavelmente o apóstolo Paulo, inclusive, estava lá naquele momento. E Estevão poderia ter salvo daquelas pedradas? Talvez sim. Mas se Estevão tivesse sido salvo daquelas pedradas naquele dia, eu e você não saberíamos que teve um homem chamado Estevão, lá no primeiro século, que estava disposto a tomar pedradas por Jesus. E que quando ele morre, ele vê a glória de Deus. Na morte a gente também vê a glória de Deus. O nosso Deus é o Deus da vida e da morte. Tem muita gente que fala que a morte é do diabo. Não, a morte não é do diabo. Deus é o dono da vida, Ele controla a vida e a morte. Se você for lá para Jó, você vai se lembrar que para o diabo ir lá tentar o Jó, ele pede autorização. Ele fala, opa, eu posso? O que eu posso fazer? E aí, Deus dá um aval. Você pode ir até aqui. Daqui para cá você não passa. Aí ele volta. Ó Deus, deixa eu dar a tentada mais um pouquinho. Você pode fazer tudo, mas a vida dele eu não permito que você tire. O diabo não é dono da morte. Deus é o dono de todas as coisas. A palavra final é de Deus. Agora, cabe a mim e a você, meu querido irmão, confiar nesse Deus. Confiar nesse Deus de uma forma que entenda que isso não vai te livrar das situações complicadas da vida. Eu não sei qual é a situação complicada que você passa na tua vida. Aliás, eu não sei como você chegou aqui na noite de hoje. Isabelle falou isso no começo do culto e eu reforço. Eu não sei como você entrou aqui na noite de hoje. Eu não sei se você veio aqui buscando uma resposta. Eu não sei se você está aqui porque você está triste. Eu não sei se você está aqui porque tem um vazio no teu coração. Mas uma coisa eu tenho certeza. O Deus que está aqui é o mesmo Deus que estava com Daniel na cova dos leões. E Ele pode sim te livrar desta cova se Ele quiser. E se Ele não quiser, ainda assim, nós não vamos deixar de adorar ao nome desse Deus, porque Ele é digno de tudo.
Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 3. Provérbios, capítulo 3. Provérbio 3, 5 e 6. Eu vou pedir para um irmão da congregação mesmo ler, porque meus papeizinhos aqui sumiram e eu perdi os textos. Provérbios 3, 2 versos. Um irmão com uma voz assim bem potente, uma irmã com a voz de trovão. Provérbios 3, 5 e 6. Por favor. Confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Amém. Lê o comecinho de novo, meu irmão. Confie no Senhor de todo o teu coração. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não se deleite nos seus próprios pensamentos, nos seus próprios entendimentos. Meu querido amado irmão, para encerrarmos essa primeira lição na noite de hoje, é importante que eu e você nos lembremos que nós não conhecemos plenamente a vontade de Deus. Nós não entendemos 100% da vontade de Deus. Nós podemos conhecer a Deus, mas nós não conhecemos a totalidade de Deus. E os planos que o Senhor tem para nós são muito maiores do que o que nós podemos pensar, são muito maiores do que nós podemos imaginar. O nosso papel é confiar em Deus. Confia em Deus. Avançando um pouco mais, a segunda lição que nós aprendemos nessa noite é que aqueles que confiam no Senhor são reconhecidos por tal confiança, até mesmo pelos incrédulos. A gente leu ali no texto que aqueles homens, de alguma forma, eles sabiam que Daniel ia orar, e eles falaram, olha, a gente só vai conseguir pegar o Daniel, porque o Daniel é um cara da religião, né? O texto fala sobre religião, então ele é um cara da fé, eu vou conseguir pegar o Daniel na fé dele. Porque eles não tinham, Daniel era irreprovável na sua vida. Não dava para derrubar Daniel pela vida moral dele, porque a vida moral dele era perfeita. Então eles foram e tramaram algo contra a vida espiritual de Daniel, contra a religião de Daniel. E é interessante, meus irmãos, porque até nos nossos tempos nós podemos ver e experimentar que as pessoas, elas estão constantemente nos observando. Em todo o tempo nós somos observados. A partir do momento que você coloca um chapéuzinho de cristão e sai na rua, ou na sua rede social, ou no seu trabalho, as pessoas estão observando você. Elas estão olhando para você, sejam cristãs ou não sejam cristãs, elas estão olhando para vocês e elas estão esperando o seu próximo passo. E aí, a grande pergunta que é, qual será o nosso próximo passo? A gente percebe que aqueles que confiam no Senhor são reconhecidos por tal confiança, até mesmo por quem não crê. Sabe o que isso significa, meu irmão? Que quando você está passando essa luta com o seu leão aí, que eu não sei qual é, tem gente que não é de Deus, que está olhando isso. E a sua atitude pode mudar tudo. Pode mudar tudo. Se entregar pode mudar tudo. Não só para você, mas para eles também. Quando esses homens olham para a vida de Daniel, imagina, para pensar nisso, Danilo. As pessoas olharem para você, enxergarem você alguém como um homem tanto de Deus, tão íntegro diante de Deus, que a única forma de te derrubar é tentar mexer na tua fé. Porque não tem mais nada que elas podem fazer. É porque o seu testemunho foi tão bom, Danilo, que as pessoas olham para você e elas têm inveja de você. E eu não estou dizendo para você e a gente não vai ficar fazendo isso aqui, né? Porque a gente tem que dar bom testemunho para as pessoas sentirem inveja de nós, porque não é isso que o texto diz. Mas o que eu quero te dizer, meu querido e amado irmão, que quando você tem um testemunho verdadeiro de alguém que confia no Senhor,
até aqueles que não confiam no Senhor vão ver esta confiança na sua vida. E isso pode levar para dois caminhos. Um caminho do qual vai incomodar essas pessoas a ponto de querer confiar nesse Senhor também. E vai ter aquele caminho onde essas pessoas vão querer derrubar você. Você tem que estar preparado para tudo. O que você não pode fazer é deixar de confiar no Senhor. E aí o seu caminho, eu não sei qual é. Eu não sei qual é a sua cova, não sei qual leão você vai encontrar. Não sei. Não sei quem serão as pessoas que estarão ao seu redor no seu caminho. Não sei. Não sei. Mas uma coisa é fato. Se você confiar no Senhor, até mesmo aqueles que não creem verão a sua confiança no Senhor. E eles vão testemunhar. Eles vão testemunhar. Esses homens testemunharam, principalmente quando eles estavam lá na cova morrendo. Por tudo que eles fizeram contra Daniel. A gente não pode esquecer isso. Eles foram mortos por terem feito isso. E eu não quero, longe de mim, fazer aqui um discurso triunfalista, né? De quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando te vê na bênção vai se arrepender. Eu não acredito nessa teologia. Me desculpe quem gosta da canção, não acredito nessa teologia. Deus não é, né? Não vai ficar fazendo esse tipo de vingancinha. Não, sai disso aí, isso aí tá nada a ver com nada. Mas uma coisa é fato, meu irmão, nosso Deus, ele é justo. O nosso Deus, ele é justo. A justiça vai ser praticada. A justiça vai ser feita. A prova disso, desce lá no texto de Daniel de novo comigo, mais um pouquinho. Lá no capítulo 6, onde nós estávamos lendo. Olha o que o Daniel fala no verso 22. O meu Deus mandou seu anjo, e este fechou a boca dos leões para que não me ferissem. Pois Deus sabe que eu não fiz nada contra ele. E também não cometi nenhum erro contra o Senhor. E aí ele está falando do rei. Ele era indesculpável. Ninguém podia culpar Daniel de nada. O único defeito de Daniel era confiar no Senhor. Imagina esse ser o seu defeito. Isabela Moraes. Essa menina confia demais em Deus. Confia muito. Mas me incomoda, tudo ela fala de Deus, tudo ela coloca Deus no meio. Que bênção, eu vou ficar feliz o dia que as pessoas verem esse tipo de defeito em você, Isa. Vou ficar muito feliz mesmo. Luiz, tudo ele acha que Deus vai dar um jeito, tudo ele acha que vai resolver. Não se convence, ele não se convence de que tem hora que não vai dar. E talvez tem hora que não vai dar mesmo, irmão. Tem hora que talvez não vai dar. Mas, ainda assim, a gente confia no Senhor. Ainda assim a gente vai continuar dependendo do Senhor, porque a nossa confiança, ela não está relacionada àquilo que os nossos olhos podem ver. Nós somos guiados pela fé, nós somos movidos pela fé. Eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo pelo que eu creio. Nós cantamos isso agora há pouco. E que assim seja na sua e na minha vida. A terceira lição que nós podemos aprender com esse texto é que aqueles que confiam no Senhor geram frutos. E esse aqui é o que mais me impressiona nesse texto. Porque nós como igreja temos a cada dia falado mais e mais de casa de paz. Nós temos falado de evangelização nas ruas. Nós temos falado de trazer as pessoas para as nossas células. Nós temos falado desse testemunho de vida que como cristão nós temos que ter. Nosso pastor tem nos ensinado isso, a palavra de Deus tem nos ensinado isso. E nós estamos caminhando nessa direção. E aí, quando a gente olha para esse texto, a gente tem um excelente exemplo de um homem que quando coloca a sua confiança em Deus, ele impacta toda uma geração. Toda uma geração. É claro que às vezes a sua confiança em Deus, ela pode impactar uma pessoa só. Glória a Deus! É uma pessoa que estava perdida e que agora conhece o caminho do Pai. Agora é uma pessoa que estava no lamaçal do pecado e que agora está na maravilhosa luz. Glória a Deus! Mas talvez a sua confiança em Deus possa trazer multidões. Eu não sei o que Deus quer fazer na tua vida, meu irmão, mas você precisa estar preparado. Você precisa estar preparado. Porque pode ser lá no clube onde você faz natação, que tem alguma situação que Deus espera que você faça. Pode ser lá na tua aula de balé, que Deus espera que você faça.
Não é outra pessoa. Hoje pela manhã, eu passei rapidamente um filme para os jovens que têm aula comigo na escola bíblica, sobre a nossa aula foi sobre a existência de Deus, e aquele filme, né, bem conhecido, Deus Não Está Morto. Eu trouxe alguns trechos desse filme para a gente assistir. E o mais interessante nesse filme, ele é o posicionamento daquele jovem. O posicionamento daquele jovem me lembra muito aqui o posicionamento de Daniel. Porque ele é confrontado por um professor que diz que Deus não existe. E enquanto toda uma turma tem total tranquilidade em escrever que Deus de fato, né, Deus não existe e está tudo bem, esse rapaz ele não consegue fazer isso. Esse rapaz, ele não aceita o decreto do rei de que ele não pode orar. Ele desafia. Ele até diz, olha, professor, eu entendo a sua autoridade, mas essa autoridade não é maior do que a do meu Deus. Ele faz exatamente o que Daniel fez. E a partir disso, ao discorrer do filme, estou te dando spoiler, você me desculpa. Ao discorrer do filme, a gente vai ver e perceber que esse rapaz consegue impactar toda a sala de aula dele. Augusto é uma história fictícia. Talvez. Quantos jovens aí estão impactando a sua geração e que a gente não viu ainda? E agora o recado é para vocês, jovens. Hoje é o culto da juventude. A nossa missão é impactar a vida das pessoas. Nós precisamos ser aqueles que confiam no Senhor a ponto de dar frutos. Eu não sei aonde Deus quer te usar, mas uma coisa é fato, Deus quer usar você. Para de terceirizar a responsabilidade para o outro. Para de achar que Deus vai mandar um outro para fazer. É você que Ele quer usar. E Ele quer usar o outro também. E o do lado também. Não é ou ele ou você. São vocês dois. São vocês 3, são vocês 50 jovens e adolescentes que tem nessa igreja. São vocês 300 irmãos, eu não sei quantos irmãos tem aqui, tá? 300 irmãos que estão aqui dentro dessa igreja nessa noite. Deus quer usar você, a tua vida. E você precisa confiar nesse Deus, porque se você confiar nesse Deus, você vai gerar fruto. E aí, esse fruto pode ser um frutinho, mas pode ser uma grande multidão. E eu oro para que seja uma grande multidão, para que Deus use a sua vida de uma forma que nem você consiga imaginar, que nem você tenha compreensão do que Deus vai fazer na tua vida. Você não precisa ter compreensão, você precisa obedecer. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. É isso, né? Conhece a música antiga? Cantava bastante nas igrejas. Eu não compreendo todos os caminhos de Deus, não compreendo tudo que Ele faz, mas uma coisa é fato, Ele vai fazer, e Ele quer fazer através da minha e da sua vida. Então confie no Senhor. Mas olha, eu não sei evangelizar, eu não sei falar do amor de Deus, eu tenho vergonha, eu tenho dificuldade. Tá bom, começa pelo teu posicionamento, começa a se comportar como alguém que exala a Deus. Para de flertar com comportamentos que não são de Deus. Começa a deixar com que as pessoas, até aquelas do mundo, percebam que você é alguém de Deus. Porque a sua confiança está tão firmada no Senhor, que a sua boca pode estar calada, mas ainda assim o seu testemunho continua vivo. Tem um comentarista, um teólogo, não lembro quem foi agora, mas eu ouvi essa frase na faculdade, ela me marcou muito, que nós temos que pregar, e se necessário, falar. Pregue, se for necessário, fale. A pregação tem menos a ver com isso aqui, tem muito mais a ver com isso aqui. A gente consegue pregar com a boca fechada. E eu não estou te dizendo que você não pode pregar com a sua boca. Não vamos confundir as coisas. Mas a nossa atitude, a nossa confiança em Deus, ela pode gerar bons frutos. Daniel consegue converter toda uma nação. Sabe como? Orando no seu quarto. Só ele e Deus. E sendo um homem íntegro. Olha, uma atitude, integridade, honestidade. Não fazendo algo que Deus não faria. Não fazendo algo que Jesus não faria.
Isso já é uma forma de você testemunhar o amor de Deus. Não se limite a isso. Se possível, fale, mas viva. Viva o testemunho de alguém que de fato confia no Senhor e que gera frutos. Querido e amado irmão, eu gostaria de encerrar essa mensagem trazendo para você um desafio. Para a sua vida, para a minha vida. Para que a gente consiga avançar nessa confiança que nós hoje dissemos em Deus, que nós temos em Deus. Eu não sei como está aí o nível da tua confiança em Deus. Confio uma vez por semana, nas outras 6 vezes não. Confio quando tudo dá certo, aí quando algumas coisas dão erradas eu, Sabe aquele crente que parece que está no parque de diversão? Conhece o crente do parque de diversão? É o crente que adora montanha-russa, Então a montanha vem, tá tudo legal. Ih, perdi o emprego. O crente não pode ser assim. A vida do cristão é uma vida estável. A gente não pode ficar nessa gangorra. Não pode. A gente confia ou a gente não confia em Deus. E aí? Qual é a sua resposta nessa noite? Quanto você confia em Deus? Não é para mim. Não é para mim. É para Ele. É diálogo seu e do seu Pai. Senhor, eu confio com o Senhor a minha vida. Senhor, eu às vezes confio, mas às vezes eu não confio. Não tenha vergonha de falar com o seu Deus. Não tenha vergonha de dizer para Deus isso. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos nessa hora e fazer essa oração. Fazer essa oração da pessoa que está abrindo o seu coração para o seu Deus. Agora é você no lugar de Daniel, que está lá no alto do quarto, intercedendo, orando. E eu não sei o que você vai dizer nessa conversa para Deus, mas eu convido você a orar para esse Deus nessa noite, pedindo que Ele aumente a sua confiança nele, para que a sua vida, para que a minha vida, não seja uma vida cheia de oscilações, mas que seja uma vida estável, uma vida de alguém que confia ilimitadamente em Deus, e não somente nos momentos onde as coisas estão bem. Confiar em Deus de forma ilimitada significa manter o seu posicionamento de confiar em Deus, mesmo quando as circunstâncias são ao contrário. Quando tudo diz que não, ainda assim pode ser que a palavra de Deus diga sim. Pode ser, porque nós falamos, Ele é Deus. Se Ele quiser, Ele faz. Se Ele não quiser, Ele não faz. É a vontade soberana do nosso Pai. Mas o seu papel e o meu papel é crer, é confiar, é entregar com fé. A palavra de Deus nos diz em Filipenses capítulo 4, verso 13, que tudo eu posso naquele que me fortalece. Que o Senhor possa te fortalecer nessa hora. Que o Senhor possa colocar no teu coração a paz e a tranquilidade de um servo bom e fiel que confia no seu Senhor. Eu quero orar pela tua vida. Então, eu te convido a permanecer com seus olhos fechados. Senhor, nós oramos a Ti nessa noite. E nós pedimos a Ti, Pai, que o Senhor nos ajude a confiar. Que o Senhor nos ajude, Deus, a confiar principalmente nos momentos onde a nossa confiança em Ti falha, Senhor. Nós estamos muito longe de Daniel, das circunstâncias em que Daniel estava vivendo, mas o Senhor continua sendo o mesmo Deus de Daniel. E eu sei, Senhor, eu sei que nessa história Daniel, ele vai até essa cova em silêncio, calado, apenas confiando que o Senhor poderia livrá-lo. Muitos de nós estamos aqui, Senhor, nessa noite, confiando totalmente em Ti. Mas alguns de nós, Senhor, não confiam de todo o coração, Pai. E nós queremos pedir nessa noite que o Senhor nos faça confiar. Que o Senhor nos ajude a vencer os leões, as cadeias que nos prendem, que nos cercam.
Que o Senhor traga libertação para as nossas vidas, dos nossos medos, das nossas ansiedades, das nossas tristezas, das nossas ausências, Senhor. Mas que nós possamos ter diante de Ti um coração grato, um coração íntegro, uma vida que testemunha a Tua palavra, que impacta aqueles que estão ao nosso redor, de tal forma, Senhor, que gera transformação de vidas, que dá frutos, Senhor. Nos ensina a confiar ao ponto de dar frutos, Pai. Nos ensina a confiar ao ponto de cumprir a Tua missão, aquilo que o Senhor designou para nós. Que a nossa vida não seja uma vida regada de confianças egoístas. Tudo sobre eu, tudo sobre o que o Senhor quer fazer na minha vida, tudo sobre o que Deus vai me dar, sobre o que Deus vai fazer para mim. Mas que seja de fato uma confiança de quem ama ao Senhor e de quem entende que há vidas, Pai, há vidas distantes de Ti, e que nós precisamos confiar que o Senhor pode fazer algo por eles, que o Senhor pode os encontrar e os salvar, assim como o Senhor nos salvou. Nos ajuda a ser esse instrumento que confia, Senhor, até quando as circunstâncias dizem que não dá. Que nós possamos estender as mãos, até mesmo para aqueles que o mundo não acredita que tem jeito. Mas que nós tenhamos, Senhor, sejamos o povo da fé, o povo da confiança. O povo que diz sim, dá. Dá, porque eu sei que o meu Deus vai fechar a boca dos leões. Eu sei que o meu Deus vai quebrar cadeias. Eu sei que o meu Deus vai me fazer andar e caminhar, ainda que eu esteja no deserto. Que o Senhor possa trazer esta confiança, essa segurança nos nossos corações. Eu quero fazer um último convite nessa noite para você, que entrou aqui nessa igreja, com a sua confiança em Deus abalada. Eu quero te convidar a ficar em pé, no seu lugar. E que você possa fazer um novo voto com o Senhor na noite de hoje. Que você possa confiar no seu Deus com toda a sua vida. Se você sente que a sua confiança ainda está abalada, este é o momento para você fazer este novo compromisso com o Senhor. Eu te convido a ficar de pé neste momento. E que você possa fazer esta oração, dizendo que você deseja confiar em Deus de todo o teu coração. Enquanto nós cantamos este louvor, você vai ter essa oportunidade de cantar, de orar e de fazer este voto com o Senhor, de renovar a sua confiança nele. Não sinta vergonha, não sinta vergonha. Se Deus está te chamando para fazer essa renovação nessa noite, faça. Ah, mas eu sou crente há muito tempo. Crente há muito tempo precisa de Jesus também. A gente não precisa do Evangelho da Graça só um dia da nossa vida. Não é só no dia da conversão. A gente precisa do Evangelho da Graça todos os dias. Todos os dias Cristo me salva. De mim mesmo, do meu eu, de quem eu sou. Então durante essa canção, se você sentir o desejo de caminhar neste deserto e de ver este Deus vencendo através da sua vida, e você confiando nele, você fica de pé e ao final nós vamos orar pela sua vida. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei,
te adorarei. Estás aqui operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Esse é quem. Glória a Deus pela tua vida, meu irmão. Você que se colocou de pé,
que está disposto a confiar mais e mais e mais nesse Deus. Que você saia daqui com seu coração transbordando de alegria, porque o seu Deus, Ele ouviu a sua oração. O Senhor, Ele ouviu a intenção do teu coração nessa noite. Que seja uma semana de mudança, uma semana de transformação. Se tiver alguma situação na tua semana que te faça duvidar, você precisa cantar, canta este louvor. Você precisa clamar, clama ao Senhor. Me permita, Senhor, confiar mais em Ti. Me permita, Senhor, ir mais fundo em Ti, Senhor. Não deixe o medo te impedir, não deixe o inimigo roubar este momento da tua vida, mas que em nome de Jesus você possa crescer e confiar no amor desse Deus que é santo e é tremendo. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. 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 Esse é quem Tu De ir embora sem dar um abraço nesse outro crente que está aí do teu lado, que também confia em Deus. Não deixa de ir embora sem dar um abraço apertado nessa pessoa. E que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do seu Espírito Santo estejam com o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Uma rica e feliz semana na presença de Deus.